Fala pessoal, muito boa noite para vocês. Hoje é dia 2 de outubro de 2023. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Agora 22 horas. E hoje o tema ele é muito perspicaz. Ao mesmo tempo requer uma dinâmica, uma didática, uma expertise sobre o assunto que eu confesso para vocês que quando me pediram para falar sobre esse tema, eu falei, rapaz, é um tema que faz você gastar os neurônios. Mas quando eu comecei a raciocinar sobre o tema, eu falei, cara, é simples. As pessoas que não fazem, mas é simples. E eu quero falar com você hoje sobre o tema de hoje é como economizar sem deixar de gastar. Eu confesso que eu coloquei o tema como me pediram, tá? Como me pediram. Como economizar sem deixar de gastar. E aí eu quero trazer com você aqui algumas possibilidades, ok? Vou construir com vocês aqui a ideia daquilo que foi solicitado para a gente abordar o tema de hoje. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso falar com você que eu conto com o seu like, com a sua curtida, com você inscrito no canal, para que a gente possa cada dia mais trazer mais conteúdos falando sobre finanças, sobre investimentos em bolsa de valores, sobre empresas, uma vez que nós atuamos em todas essas áreas. A DT ela é uma empresa que atua tanto na área de consultoria empresarial, na parte da assessoria, ela atua também com a parte administrativa, com apoios administrativos. Então nós abrangemos toda essa estrutura organizacional da empresa. E o assunto que nós vamos tratar hoje, ele fala tanto para empresas, no caso de economizar sem deixar de gastar, quanto para pessoas economizar sem deixar de gastar. E aí eu queria trazer uma ideia, construir uma ideia com você aqui sobre gastos. Obviamente nós vamos falar de economizar sem deixar de gastar. Nós estamos falando de uma estrutura onde o gasto ele vai acontecer. Independente da situação, ele vai acontecer. Ok? Então eu preciso compreender uma coisa. Se o gasto ele vai acontecer, se eu não vou evitar ele, aí eu entro com a psicologia financeira. André, o que é a psicologia financeira? Primeira coisa para a gente compreender, gasto consciente, ele é fundamental na vida de qualquer pessoa. Eu sei que eu tenho que gastar e eu estou gastando com consciência. Eu estou usando o meu dinheiro, as minhas finanças, sejam as minhas economias, sejam qualquer outros valores, o empréstimo que eu peguei, um valor que eu tinha que era para fazer uma coisa, eu estou fazendo outra, mas eu estou fazendo consciente. Você ter André, o que é você gastar consciente? É você saber o que você está fazendo. O problema das pessoas hoje, em pleno século 21, no ano de 2023, é que elas pensam que elas não precisam aprender a lidar com dinheiro. André, e eu preciso? Sem sombra de dúvida, todos precisam aprender a lidar com dinheiro. Do médico, do astronauta, do delegado, do magistrado, do ministro, do presidente da República, da secretária, da tesoureira, da recepcionista, ou até mesmo da pessoa que trabalha com serviços gerais. Todos, em um contexto geral, fazem uso do dinheiro. O empresário e o funcionário fazem uso do dinheiro. André, onde está o problema? Em não saber fazer uso do dinheiro, em não ter consciência do que se faz. Obviamente, uma pessoa que trabalha com serviços gerais em uma empresa na área de limpeza, faxina, ela não pode ir numa agência e pegar um carro importado, tirar aí talvez um Volvo, uma BMW. Obviamente, de igual modo, ela não pode ir querer comprar um avião. Primeiro, ela talvez não tenha crédito para isso. Em segundo momento, a gente já fala que ela estaria sendo totalmente irracional, sabendo ela que as despesas que ela teria com aquele veículo seriam, e também com o pagamento, claro, seriam de maneira incomparável, né? Totalmente fora do padrão de vida que ela tem.
são incompatíveis. André, mas isso é muito assim, esdrúxulo. Realmente, é muito esdrúxulo, mas eu estou querendo mostrar que existe um desnível e aí eu quero ir um pouquinho além agora. Vamos reduzir agora essa equiparação, no caso, essa comparação, vamos reduzir ela a quase zero. É o cara ou a mulher que ganha lá um salário mínimo, mas quer estar todo final de semana em um show, na balada, em uma festa, na pizzaria, na churrascaria, gastando 200, 300 reais. Vamos fazer as contas? 250 todo final de semana com a namorada, com alguém que você está ali paquerando, com a sua noiva, ou até mesmo com a sua esposa, cara. Você ganha um salário mínimo, 200 a 250 reais todo final de semana. São 4 a 5 finais de semana no mês. Se você ganha um salário mínimo, que hoje aqui no Brasil está 1.320, menos os impostos, vamos colocar que você tem aí aproximadamente uns 1.250. Vamos arredondar. 1.250 reais seria o valor que você tem para você estar passando o mês. Só que o seu João das Couves vai levar todo final de semana a noiva dele na pizzaria, na churrascaria, e o gasto dele é 250 reais. E aí entra aquele detalhe, o seu João das Couves não tem outra fonte de renda, ele gasta 250 reais em um final de semana. André, é muito? Me responda você. Se ele gasta 250 reais, que corresponde a 1/5 da receita líquida que ele tem no salário, na mão dele, no salário dele, é um gasto consciente? Realmente você acha que ele tem consciência do que ele está fazendo? Tendo em vista que ele tem outras coisas para fazer? Obviamente não, né, pessoal? Então, se a gente fala sobre economizar sem deixar de gastar, primeira coisa que nós precisamos ter é um gasto consciente. Uma vez ou outra, fazer uma gracinha, né? Ah, é aniversário de noivado, de casamento, de namoro, aniversário da minha esposa, aniversário do meu filho, é aniversário da minha mãe. Você fazer uma gracinha, como dizem aí, né? Ok, sem problema. Agora, todo final de semana já passa a ser algo inconsciente, já é algo que precisa ser revisto. André, então vamos lá, você está falando que os gastos eles precisam ser conscientes. Sim, sem sombra de dúvida. Quando nós falamos da psicologia financeira, nós entendemos que os gastos conscientes, eles nos fazem ter a tranquilidade de que nós estamos gastando dentro do nosso padrão de vida. André, se eu quiser então e todo final de semana estou errado? Não. Você tem dinheiro para isso? Ah, André, não sei. Bota na ponta do lápis. Coloca na ponta do lápis, que bota a galinha. Coloca na ponta do lápis. Então você precisa entender. A gente é do interior, então a gente tem mania de colocar bota, mas o que bota é galinha, pessoal. Coloca na ponta do lápis. Então você precisa entender que eu tendo consciência do que eu estou fazendo, eu tendo conhecimento mínimo, fazendo as contas, eu estou tendo um gasto consciente. Se eu for uma vez por mês, não quer dizer que o mundo acabou. Eu fui uma vez, gastei 250 reais, mas eu ainda tenho 1.000 reais para poder gastar. Porque eu vivo dentro de um padrão de vida onde o meu salário, né, mínimo é que mantém as minhas despesas. Então, para nós entendermos sobre como economizar sem deixar de gastar, primeira coisa, eu tenho que ter consciência daquilo que eu estou fazendo. André, então você está falando que eu não posso ir os outros finais de semana. Vamos lá, volta um pouquinho aqui. Você gosta mesmo de uma pizza? Gosta, André. Você gosta mesmo do churrasco? Gosta. Então, já que você não quer abrir mão dessa possibilidade, ou você faz uma vez no mês para não viver com a corda tô rico, tô pobre todo mês, né? Como eu falei num vídeo anterior aí para todo mundo. A gente estava falando justamente sobre algo parecido com isso, mas um pouquinho diferente. Entra um detalhe. Procure fazer uma renda extra. Procure reservar uma pequena, minúscula parte todo mês do seu salário e comece a colocar ele em um ativo, em alguma coisa, investir ele de alguma forma, ou até mesmo a empreender ele de alguma maneira, que você comece a ter um pouquinho mais de dinheiro todo mês. Você coloca 10, depois você vai e coloca mais 10, depois você vai e coloca mais 10, e ali seu dinheiro começa a aumentar o seu valor financeiro mensalmente, de acordo com que daqui um período curto, obviamente, claro, não tão curto, que é um mês, 2 meses, mas um período curto, bem planejado e bem programado,
você tem aí uma renda extra que possa te permitir viver essa possibilidade, ou esse sonho, ou esse desejo, ou até mesmo esse costume que você tem, ok? Vamos lá então. Como que eu faço então, André? Já que eu tenho um gasto agora consciente, eu sei o que é, o que não é, como faz e como não fazer. O que eu preciso então para economizar sem deixar de gastar? Segundo ponto que eu queria falar com você. Entenda de uma vez por todas que quando você consegue negociar o preço da sua compra, você consegue economizar. Eu costumo dizer que o maior amigo de um comerciante é o fornecedor. Pega isso aqui, o maior amigo de um comerciante é o fornecedor. Porque o consumidor, se você subir o preço, o consumidor some. Se você subir o preço, o consumidor pede desconto. E se você não baixar o seu preço, o consumidor muitas das vezes vai embora. Porque tem aquela pessoa que vende por preço, tem a pessoa que vende por valor. Então você precisa entender onde você ganha. Você não ganha aumentando o seu preço. Você ganha diminuindo o valor final da sua compra. Na maioria das vezes você vai ganhar dinheiro de verdade é quando você consegue comprar mais barato e não quando você consegue vender mais caro. Percebeu? Não estou falando de prestador de serviço, ok? Prestador de serviço, ele tem o preço dele, ele gera o valor dele e muitas das vezes ele não consegue negociar o preço dele. Por quê, André? Porque vai muito do valor que está inserido, do marketing que foi feito, da estrutura do negócio que ele já montou, do nome que ele já padronizou e criou, do quanto ele se empenhou, dos anos da experiência que ele tem. Então é um contexto muito grande que você tem que ter naquilo ali. Agora vamos lá, o cara que vende pizza. Você acha mesmo que se ele pedir R$ 300 numa pizza ele vai vender simples assim? Claro que não, né, pessoal? Então, se o cara que vende pizza não consegue vender tão facilmente pizzas no valor de R$ 300, o que ele precisa? Ele precisa reduzir o custo da mercadoria, do produto que ele vende. André, você está falando para empresário e eu que sou consumidor final. Você tem duas possibilidades. Você vai ao supermercado quantas vezes no mês? Não sei onde você mora, não sei a distância da sua casa até o supermercado. Mas você sabia que cada ida sua ao supermercado você gasta? Cada ida sua ao supermercado. Tem gente, pessoal, e aí nós estamos falando de economizar, ok? Economizar. Existem pessoas que vão ao supermercado pelo menos 10 vezes no mês. Na cabeça delas, elas estão economizando, levando em consideração as promoções que o supermercado faz. No caso do comerciário, isso até pode ser verdade, porque o comerciário, quando ele vai, ele viu lá, vamos colocar aqui uma sacola de arroz na promoção, R$ 4 a menos. O comerciário, quando ele vai, ele não vai comprar uma, duas sacolas de arroz. Ele não vai economizar 4 ou 8 reais. O comerciário, ele vai comprar 50 sacolas de arroz. E aí entra um detalhe, se nós formos analisar, ele vai economizar aí 50 vezes 4, se eu não estiver muito enganado, vai dar, é isso mesmo, R$ 200. Então ele comprou ali 50 sacolas de arroz e ele economizou R$ 200. Para ele que é um comerciário, ele vai pegar aquela sacola de arroz ali que ele comprou a R$ 20, ele vai colocar o preço nela de R$ 27. É aquele dono da vendinha lá no bairro, longe do centro, não tem? Pois é, porque a pessoa não vai sair de lá para vir aqui no supermercado para comprar uma sacola de arroz. Então ele vai vender lá R$ 27. O ganho dele é muito bom, porque em cada sacola ele vai ganhar aproximadamente aí uns R$ 6 e pouco, alguma coisa em torno disso. André, por que você está falando R$ 6? Ele vai ganhar 7? Não. Eu estou falando aí da questão da precificação, ele tem imposto em cima, ele tem a questão do transporte, do deslocamento dele e tudo. A gente não está falando sobre montagem nem sobre precificação aqui não, mas só para entender. Então ele vai ter um preço aí mais ou menos de R$ 5,50 a R$ 6 em cada uma das sacolas de arroz. Ok? A diferença de preço é 7, eu sei disso, tá? Eu sei que ele comprou a 20 e vai vender a 27, mas ele tem imposto, tem tudo, então não estou levando em consideração isso aqui, tá? Vamos lá. Para ele é vantagem ir no supermercado 10 vezes no mês. Mas e para você é vantagem?
Toda vez que você sai para ir no supermercado, você não paga ônibus? Não, André, eu não pago ônibus porque eu sou aposentado, eu sou pensionista, eu ando de graça. Ok, mas e para quem não anda? E para quem não paga? Toda vez que você vai no supermercado, você não gasta gasolina. Ah, mas eu vou de moto, é baratinho. Ok, mas você gastou. Na sua cabeça você economizou ali R$ 5, mas você não fez a conta do combustível. Você não fez a conta do pneu, você não fez a conta ali do óleo, você não fez a conta da quilometragem. Tudo isso tem que ser colocado. Tudo isso tem que ser analisado. Então nós precisamos entender, se eu vou fazer a compra do mês, eu vou uma vez e faço uma compra só. Ou vou 2 vezes no supermercado. Eu não preciso ir no supermercado. Entrando na questão da psicologia financeira novamente, nós entendemos que quanto menos eu vou ao supermercado, menos eu sinto a necessidade de gastar ou de comprar. Então eu consigo entender, ó o WhatsApp aí, gente. Eu consigo entender que dessa forma eu vou empenhar menos valor financeiro na compra, comprando a mesma coisa que eu preciso, e vou empenhar menos valor ou gastos financeiros com veículos, transporte, dentre outras coisas mais, Uber, táxi, avião, trem, ônibus, barco, navio, foguete ou qualquer coisa. Não sei qual é o seu meio de transporte, helicóptero, talvez você vá ao supermercado de helicóptero. Então você vai gastar menos nessa parte. Ah, André, isso para mim não faz sentido. Tem certeza? Você já parou uma vez para fazer as contas? Porque eu já fiz as contas para uma pessoa e no final do mês deu aproximadamente R$ 300 de diferença. De translado, de vai e volta, vai e volta, vai e volta. Nós precisamos ter clareza nas nossas compras. Nós precisamos ter objetividade. Não adianta você querer todos os dias ir ao supermercado pensando que você está economizando, quando na verdade você está gastando mais. André, mas e aí? É só essa forma? E André, é só essa forma? Não, na verdade não é. A gente precisa entender uma coisa. Eu tenho agora também a questão do fornecedor, sendo agora para a empresa, no caso, para você compreender uma coisa. Quando eu, empresário, preciso de algum produto e todo mês eu compro aquele produto ou de 15 em 15 dias de maneira recorrente, eu não preciso ficar pagando frete para um produto que eu sei que eu vou precisar dele. Toda semana, ou a cada quinzena, ou a cada 30 dias eu pago o frete daquele produto. Opa, pera aí, pisa no freio aí. Por que que eu não compro não faço um pedido com uma demanda maior? Ah, André, mas eu não tenho estoque, eu não tenho local para armazenar, eu não tenho ambiente onde guardar. Pessoal, perceba uma coisa. Se você não tem estoque, ou talvez na sua mente você acha que você não tem, você pode fazer pode fazer uma coisa que seria o seguinte: você começa a procurar meios de aumentar o seu estoque, ambiente para estoque, não estoque de produto, ambiente para estoque. André, para mim não tem possibilidade. A coisa mais comum a acontecer em muitas empresas seria justamente a pessoa alugar um ponto em um local diferente de onde fica a estrutura de negócio dela, porque onde ela tem o ambiente dela, ela não tem como expandir. Ela não tem como expandir. Então o que que ela faz? Ela aluga um ponto em outro local, em outro bairro, um pouco distante ou não, mas que atenda a ela. Por quê, André? Porque ela fazer um depósito para ela é vantajoso. É natural você passar e ver o João das Couve que comprou, que alugou ou que arrendou o galpão, a casa ao lado, de alguma forma, quebrou, fez uma porta ali e ali ele passa e ali ele armazena. Por quê? Porque ele consegue comprar maior quantidade. Você sendo um comprador frequente e aumentando o número do seu pedido, você consegue pedir desconto e conseguir desconto. Já viu aquela frase, quem não chora não mama? Pois é, a gente fala muito isso aqui, não sei aí onde você está, mas aqui a gente fala muito isso, quem não chora não mama. Então, quando o comprador ele chega e pede desconto, fala, ó, André, quanto que você me vende esse grampeador aqui, André? Eu vou virar pro João das Couve, eu estou vendendo esse grampeador aí a R$ 5 cada um. Ô, André, eu preciso de 1.000 grampeadores desses, o que você consegue fazer para mim? Ô, João das Couve, eu consigo fazer 4,50. Tá, mas vamos lá então. E se eu te comprar 5.000 grampeadores?
Ô, João das Coupas, 5 mil aí eu consigo economizar no frete para você. Cada grampeador desse sai a R$ 3,70. Opa! Percebe a diferença? De 4,50 para 3,70, nós estamos falando de 70, 4,50 para 3,70, nós estamos falando de 80 centavos. 80 centavos em quem comprou 5 mil unidades é muita coisa. É muita coisa. Porque você vai revender isso aqui. Lembra que o preço inicial era R$5? Como eu ia comprar 1.000 caiu para 4,50 e como eu ia comprar 5 mil caiu para 3,70? O meu lucro, ou melhor dizendo, volta a fita aí, não é lucro não. O meu desconto que eu consegui nesse preço aqui inicial foi de R$ 3,70 por unidade, antes era 5. Isso corresponde a um percentual de mais de 20%. Entendeu? Então eu vou conseguir um desconto, eu vou conseguir realmente aí uma melhora no meu preço na unidade, na grande quantidade da compra da unidade. André, eu vou ter gasto, mas eu vou conseguir economizar. Percebeu como que pequenas coisas fazem grandes diferenças, André? Não, não acho que faz não. Faz as contas. Vou para a calculadora com você, ok? Aqui, nós estamos aqui. Vamos lá, ao vivo e a cores. Calculadora. Se você tem 5 mil unidades a R$5, você ia gastar 25 mil reais. Ok? Gravou? Agora, se você tem 5 mil unidades a R$ 3,70, você vai gastar R$ 18.500. R$ 18.500, vou nem fazer as contas não, vai dar aqui 5 mil, R$ 6.500. R$ 6.500 seria o valor da diferença que você vai ter na economia. Isso corresponde a 1/4 mais ou menos do valor que você ia gastar. Percebeu a diferença de como realmente nós podemos modificar? Como eu vou economizar sem deixar de gastar? Então eu preciso compreender que eu não preciso fazer a mesma operação várias vezes. Eu não preciso fazer a operação em um número reduzido. E aí, pessoal, aproveitando que a gente está falando em operação, até mesmo quem costuma operar na Bolsa de Valores, quanto mais você entra, quanto mais você opera, quanto mais ordens você emite, você envia para o mercado financeiro, mais taxas e tributos você paga também. Se você puder emitir uma ordem só, de uma só vez, resolver aquela situação toda, conseguiu tirar o seu lucro, tirou o seu gain, ok, para você é vantagem. Você conseguiu de uma maneira só, de uma só vez, todo o lucro que você precisa, toda a rentabilidade que você precisa. Então nós entendemos que quanto mais operações nós fazemos, menos lucro nós temos. Quanto mais você vai ao supermercado, menos você consegue economizar. Quanto mais você tem que fazer a mesma compra de maneira recorrente, ao invés de comprar tudo de uma só vez, ou pelo menos tentar fazer um estoque, menos descontos e menos você economiza. Quanto mais exposto ou quanto mais operações você faz e envia para o mercado, menos você consegue economizar em imposto e economizar nas operações, nas operações e nos tributos que a bolsa, a própria bolsa, o próprio Bovespa cobra de você. Então nós compreendemos dessa forma. Eu economizo quando eu consigo maximizar, ok? A minha rentabilidade ali quando eu sou fornecedor, eu consigo economizar quando eu consigo maximizar o meu tempo, porque eu não precisei ir várias vezes ao supermercado. De igual modo, eu consigo economizar quando eu maximizo as minhas operações em bolsa e eu não precisei fazer várias operações, enviar várias ordens e operar vários ativos para tentar ter um lucro. O meu lucro ele vai sair de uma operação ou duas no máximo, não de 30, 40 operações que eu fiz ali no dia. André, tem outras formas de economizar? Tem outras formas de economizar. Para quem gasta muito combustível, isso aí vai para os taxistas, para os mototaxistas, também para os motoristas de aplicativo. Entra um detalhe, dentre outras empresas. Aí entra um detalhe, pessoal, que às vezes a pessoa pensa assim, André, mas para mim não faz sentido. Você pega uma empresa grande, uma empresa que trabalha com transportes veiculares de
pessoas, né? Que seria transporte coletivo, ou até mesmo de mobilidade urbana. Você tem também empresas que trabalham com transportes escolar. Você tem empresas que trabalham com frete, que no caso aí seria uma empresa que ela tem a logística dela num conceito geral, que seria exportação, no caso de produtos, ou até mesmo transporte interestaduais. Um motorista de caminhão, isso aí quem é motorista sabe, ele pode gastar até 4 mil reais de diesel em uma viagem, ok? Vão para a calculadora, ao vivo aqui, 4 mil reais em uma viagem, ele faz 5 viagens no mês, concorda comigo? Vamos lá, 5 viagens, 5 vezes 4 vai dar 20. Então ele gastou 20 mil reais, um caminhão apenas gastou 20 mil reais de diesel no mês, ok? Beleza? Tá, André, como que a pessoa pode economizar, então, gastando 20 mil reais de diesel no mês? Se ela passa a abastecer por aplicativo que tem algum tipo de programa de fidelidade. Eu tenho um banco, por exemplo, na verdade eu não devia, e aí eu não tenho problema de falar, eu não devia nem falar o nome dele, porque esse banco, por exemplo, ele não tem patrocínio comigo nenhum. Mas vamos lá, vou citar o nome dele aqui, o Banco Inter, por exemplo. O Banco Inter, ele tem um aplicativo que ele tem uma parceria com a Shell, ok? Beleza? Eu abasteço com 5% de cashback. Quando eu chego e encho o tanque do carro, deu lá, vamos colocar aí que deu, abasteci, enchi o tanque, deu lá 280 reais, 300 reais. 300 reais menos 5%, eu tenho uma economia ali de 15 reais em um abastecimento quando eu encho o tanque do carro, por exemplo. 5%. 5%, 5 pursa, beleza? Agora vamos fazer a conta em cima de 20 mil, será que não é muito não? 20 mil menos 5%. Você acredita que o cara pode economizar R$ 1.000? André, R$ 1.000 é dinheiro, não é não? Vou te dar meu pico, você faz R$ 1.000 para mim. Imagine se o cara tem 5 caminhões que gastam 20 mil reais todo mês. André, quanto que dá a conta aqui? Vou nem fazer aqui na calculadora não. O cara economiza, a empresa economiza 5 mil reais. E ela não deixa de gastar, ela gasta o mesmo tanto, ela gasta a mesma quantidade de combustível, ela gasta o mesmo valor em dinheiro, no caso, em tese, tá? Mas ela tem um cashback imediato. É imediato. Ela tem um cashback imediato na conta dela, porque ela abasteceu pelo Shell Box. Vou falar o nome, né? Em parceria com o Banco Inter. Eles não estão me patrocinando, não estou ganhando nada não, mas vamos lá. Eles estão abastecendo, ele ganhou, no caso, R$ 1.000, até embolei aqui que eu vou falar. Ele ganhou R$ 1.000 porque ele abasteceu pelo Shell Box, no Banco Inter, e teve um cashback de 5%. Para quem gasta 20 mil reais, é R$ 1.000 a mais de retorno na conta. Para 5 caminhões, é 5 mil. É 5 mil por mês. No ano, vamos lá. Sim, vai dar 60, não vou nem fazer a conta não. No ano, a empresa economizou, ou, né, no caso aí, ela teve um retorno de cashback de 60 mil reais. 60 mil reais. Você percebeu que a pessoa economizou e ela não deixou de gastar? André, mas como que eu faço para me aumentar a minha receita? Pessoal, nós precisamos entender, e aí eu quero falar algo com vocês bem sério, é que não existe setup mágico, não existe receita milagrosa, não existe aquela possibilidade onde você ganha R$ 1.500 por mês e sem estudar, sem praticar, sem quebrar a cara um pouquinho, você vai simplesmente pegar R$ 50 e vai fazer 3 mil. Tá cheio de gente por aí prometendo rios de dinheiro. Tá cheio de gente por aí falando que existe o setup milagroso.
Aquele setup que você não tem que pregar realmente o sentador que todo ser humano aí naturalmente tem na cadeira e ter que fazer o que tem que fazer. Não existe setup mágico. Eu comentei esses dias atrás aí, deve ter algumas semanas, talvez uns 2 meses aí, fizemos uma aula também, tivemos mais uma como essa que nós estamos aqui hoje, na segunda-feira, e eu mencionei que já tinha aproximadamente 12, 14 horas que eu estava de paletó, né, gravata, eu acho que eu estava de gravata no dia, tinha ido para algumas reuniões, tinha resolvido algumas coisas, e aí falaram comigo, André, não comenta isso não e tal. Eu falei, cara, mas por que eu vou falar que eu estou trabalhando e que não tem nada fácil? Eu tenho compromissos, eu tenho empresas que eu atendo, eu tenho a minha empresa que eu preciso resolver as coisas dela, eu tenho o mercado que o financeiro que eu gosto de acompanhar, é algo que eu gosto de fazer, então eu não tenho por que me envergonhar de falar, não tem setup mágico, cara. Não tem setup mágico, toda moeda tem dois lados. Você quer alguma coisa, você vai lutar para conquistar aquilo ali. Ah, mas eu já conquistei, beleza. Tem gente aí que é bilionário e o cara soa a camisa como se não houvesse um amanhã. Pergunta para um jogador de futebol quantas horas por dia ele passa treinando e repetindo a mesma jogada até acertar. Hã? O cara sai de lá sujo, suado, suado, fedendo, tá? Sujo, suado, fedendo, mas sai feliz, porque ele está fazendo o que ele gosta, porque ele está ali trabalhando, ele está se jogando, está se lançando em cima da bola, seja ele goleiro, seja ele atacante, seja ele zagueiro, centroavante, volante, meio de campo, não importa qual lado que ele joga, seja ele um disco voador que joga lá de bicicleta, faça gol, não faça, ele está lá fazendo o trabalho dele. Então nós precisamos entender, você precisa entender, eu tenho que ter consciência, não existe setup mágico. Você assumiu o compromisso, corre atrás, faz o que tem que ser feito. Ah, mas hoje é segunda-feira, não importa. Ah, mas hoje é feriado, não importa. Hoje é domingo, não importa. Não adianta. Ah, o problema é que tem muita gente achando que vai ficar rico com 50 reais investindo sem adquirir conhecimento, sem escorregar pelo menos umas 2 vezes na vida, sem quebrar pelo menos uma conta para quem investe aí, sem ter um pouquinho, pelo menos uma sacolinha de nãos para carregar na vida, e o cara vai achando que vai ficar rico. Você não achou, você não é profissão de herdeiro. Porque até herdeiro tem que dar um jeito de criar e cuidar das coisas que foram deixadas pelos seus falecidos, sejam pais, avós ou quem for. Não tem como, pessoal. Não dá. Eu preciso procurar meios de implementar, né, dentro da minha empresa uma otimização que me leve a ter uma maximização dos meus lucros e uma economia das minhas despesas. André, fala em outras línguas. Eu tenho que procurar um jeito de gastar menos e ganhar mais. Pronto, falei agora na língua, todo mundo entendeu. Eu tenho que procurar um jeito de gastar menos e ganhar mais. Por exemplo, citei aqui, maximize as suas compras. Se você pode comprar mais, compre mais. Você vai gastar menos com frete. Falei aqui, vá menos ao supermercado. Se você não precisa ir toda semana no supermercado, gastar com combustível, você vai de carro, vai de moto ou alguma coisa do tipo, vá, resolva tudo que você tem que resolver, volte para casa e esqueci que existe supermercado essa semana, ou pelo menos esse mês. Se você trabalha com transporte, procure meios de você. Ah, eu uso muito combustível. Beleza. Procure meios de você ter cashback ou acumular pontos que você possa trocar por produtos que vão te trazer uma rentabilidade ou uma economia. Você vai gastar, mas você vai economizar ao mesmo tempo. Então são pessoas que precisam procurar meios. Não adianta você pensar que a economia vai correr atrás de você. A economia não vai correr atrás de você. É você quem tem que procurar ficar mais inteligente e correr atrás da economia dia após dia. E aí, pessoal, eu encerro aqui falando uma coisa que pouca gente gosta, mas é a realidade, né? Principalmente, não ofendendo ninguém, tá? Mas sendo bem direto, principalmente para a galera mais jovem, que gosta de aparecer nas redes sociais por cima
da carne seca e muitas das vezes não deveriam viver a vida que vivem. Como eu comecei, eu termino. O estilo de vida que você vive faz toda a diferença para você. Existem pessoas, por exemplo, que só pegam Uber de luxo, quando na verdade poderiam ir para qualquer lugar de ônibus. Às vezes a pessoa ela vai pegar um Uber de luxo para chegar lá num carro de luxo e ela gasta, poxa, sei lá, R$ 40 no Uber. Vamos falar que talvez seja perto da casa dela, 30, R$ 40 no Uber. Mas o ônibus passa na porta da casa dela, passa na porta de onde ela vai, ela gastaria aí R$ 6 para passagem de ônibus. O problema é que ela quer ir no Uber. Ela não deixa de... Se assim eu posso dizer, tá, pessoal? Perceba isso aí, tá? Ela não deixa de ser alguém que está vivendo em um padrão 2, 3 vezes acima do que ela realmente deveria viver. Por quê? Porque talvez ela está se importando com o que os outros vão falar. A melhor coisa do mundo é quando você descobre que você não tem que se importar com nada do que as pessoas falam de você. Por quê? Porque quando a sua conta está vencendo é você que paga. Porque quando o cobrador bate na porta, é você quem vai atender. Porque quando a boleta chega lá, ó, é você quem paga. Porque quando a comida está acabando ou está em fartura, é você quem come. Porque quando a fome bate, ela bate em você. Porque quando o desgaste emocional bate, é em você que ele vai bater, é na sua porta que você, ó... Não é na porta da pessoa que está falando mal de você, não é na porta do seu vizinho, não é na porta do seu tio, não é na porta do seu primo, não é na porta daquela menina bonita que você é louco com ela, ou daquele cara, se for uma mulher que está assistindo aqui, daquele cara que você acha ele incrível, sensacional. Não é nada disso. Nós precisamos entender que isso aqui tem que abaixar, ok? A gente tem que procurar viver um padrão de vida de acordo com o que a gente pode. Nós não precisamos deixar de gastar, mas nós podemos economizar ou buscarmos formas de termos ao nosso redor uma possibilidade de aumentar a nossa receita se nós não queremos baixar um pouquinho o padrão de vida. Por que, André? Porque a maioria dos gastos estão de maneira objetiva nos pontos desnecessários que a maioria das pessoas tem. Inclusive as empresas. Pessoas e empresas. André, e para encerrar, eu vou falar com vocês uma coisa. A maioria, se assim eu posso dizer, ou talvez uma boa parte, uma boa parcela das empresas que possuem problemas financeiros, essas empresas possuem problemas financeiros porque os donos das empresas não sabem administrar o próprio dinheiro e não eram bons administradores quando eram funcionários ou quando recebiam uma mesada do pai. Se você não sabe administrar R$ 2.000, você não vai saber administrar 20 mil ou 200 mil reais. Se você não sabe administrar R$ 1.500, você não vai saber administrar 15 mil ou 150 mil reais. O problema não está em quanto você ganha, o problema está em como você administra o quanto você ganha. O problema não está apenas, claro, existem pessoas que ganham muito, um valor muito irrisório comparado ao custo de vida que é no Brasil hoje. Porque o custo de vida hoje no Brasil é caro. As pessoas, viver lá fora é caro. Não, no Brasil também é caro. Viver, não estou falando mendigar. Viver no Brasil é caro. Uma escola de uma criança hoje aqui no Brasil, se você for pagar uma escola, hoje a faixa etária de preço aí é mais de meio salário mínimo. Isso para aquelas que não são as melhores da cidade, né? Porque aquelas que são as melhores da cidade são até mais de um salário mínimo. Então nós entendemos que o custo de vida no Brasil, ele é caro. Ainda não é como em outros lugares, mas ele é caro. Então, não estou falando para quem está vivendo, né, no linear da pobreza ou da miséria. Eu estou falando para quem quer viver um ponto acima, sendo que deveria estar 2 pontos abaixo. Beleza, pessoal? Como economizar sem deixar de gastar? Tendo gastos conscientes. Não gastando de maneira demasiada. Procurando amenizar os gastos que não precisam ser tão frequentes
e de igual modo também estando aí atento àquilo que está gastando, procurando ter um cashback, que seria o caso do pessoal que trabalha com combustível. Pessoal, sucesso para vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, espero ter contribuído com vocês. Mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sino, fiquem com Deus e até mais. Tchau!